Olá! Toque, toque, toque! Tem alguém aí? Estamos aqui para mais um dia para falarmos dos propósitos da nossa vida. Hoje, dia 4, especialmente, melhor que ontem, porque a cada dia supera o anterior, não é verdade? E como vocês estão? Como anda a caminhada de transformação? Cada dia 1% de melhora, cada dia 1% a mais de transformação. E assim vamos seguindo. Amanhã seremos melhores que hoje e hoje somos melhores do que ontem. E hoje vamos praticar o dia 4. Boa noite aí a todos. Fazendo uma recapitulação do dia de ontem. O tema de ontem de reflexão foi: viver com um propósito é o caminho para a paz. O versículo que nós memorizamos: Tu, ó Senhor, dá paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Isso é uma palavra de Isaías 26:3, onde a nossa fé está firme e ela não se abala, porque nós confiamos na palavra do Senhor. E a pergunta de meditação foi, na opinião de minha família e de meus amigos, o que dirige a minha vida e qual eu desejo que seja. Então, não sei quem pôde perguntar aí para os seus familiares, o que eles acham que você é dirigido, pelo que sentimento, que pessoa que dá sentido e que guia a sua vida. Eu espero que sua vida seja alinhada com a vontade e em obediência do Pai, para que a nossa vida vá bem, em paz, em mansidão, em longanimidade, em bondade, em amor, em fidelidade, para que a gente tenha uma longevidade. E o propósito de hoje, no dia 4, fala do título Criado para ser Eterno. E o que passa na nossa cabeça quando a gente lê uma frase dessa? Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Está em Eclesiastes 3:11. Quando eu leio isso, vem na minha mente que nós não estamos aqui, apenas aqui, nesse tempo. E aqui é apenas uma passagem. E nós não estamos aqui apenas para coisas materiais, apenas para trabalho, apenas para criar filhos, para estudar, para trabalhar, apenas para nos relacionar. Não. Deus tem algo mais para nós. Assim como o Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas, essa aqui também é uma passagem que a gente deve caminhar da melhor forma possível, visando aí uma eternidade, para que a gente possa encontrar verdadeiramente com o Senhor no dia da volta dele. E Abraham Lincoln disse uma frase: Deus certamente não teria criado um ser como o homem para que existisse somente por um dia. Não, não. O homem foi feito para a imortalidade. Então, mesmo aqui na palavra, na Bíblia, e na frase de Abraham Lincoln, são pensamentos, que não visam apenas o momento do agora, mas
eternidade. Então vamos lá para o dia 4? Esta vida não é tudo que temos. A vida é apenas um ensaio geral, antes da verdadeira produção. Antes de dar continuidade aqui, quem não tiver o livro Uma Vida com Propósitos, eu tenho ele em PDF e eu posso enviar. A Samantha até que está aqui nos liberou ele para nós e eu posso enviar para vocês, tá? Se quiserem fazer a leitura juntamente comigo. Mas de qualquer forma eu deixo gravado aqui na minha página para vocês, tá bom? Vamos lá então. Você passará muito mais tempo do outro lado, na eternidade. Este mundo é um lugar de preparação, a pré-escola, um exame prático para a vida na eternidade. É o treinamento coletivo que ocorre antes do jogo, a volta de aquecimento antes do início da corrida. Esta vida é uma preparação para a próxima. Curioso que hoje mesmo eu estava aconselhando uma pessoa que estava se sentindo muito culpada em uma das atitudes dela, que ela não tinha percebido o que estava acontecendo. E aí, um momento de aconselhamento, eu falei, você foi pega em um teste, vamos falar assim, você foi testada, mas você foi aprovada. Então não se culpe, porque conforme a gente está lendo aqui, né, fala que aqui é a preparação para a eternidade. Então aquilo que a gente fizer hoje, com o conhecimento que a gente tem, a gente não deve se sentir culpado, porque aquele conhecimento do momento era o que a gente tinha. Só que nós não vamos nos conformar. A palavra fala, né, em Romanos 12:2, que não nos conformemos com este mundo, mas que nós sejamos renovados na nossa mente, pela palavra, todos os dias. Então uma coisa é eu não ter uma atitude correta, atitude sábia nesse dia, mas que eu seja renovada amanhã para exercer uma postura diferente com aquilo que eu fui alimentada no dia de hoje. Eu não me culpo pelo que eu fiz hoje, mas que aquilo gere em mim um aprendizado e eu não faça mais uma falha, porque a gente errar nas mesmas coisas vai ter um peso sobre as nossas vidas, mas aquilo que a gente não conhece, é como fala aqui, é apenas uma fase, é apenas um aprendizado, para que amanhã a gente possa acertar e não falhar. Você viverá no máximo 100 anos, mas existirá para sempre na eternidade. Aqui eu até falei, né, acho que foi no primeiro dia, sobre o nosso tempo de duração aqui na Terra. Pelo autor, aqui ele até falou 100 anos, né, mas em outra estatística ele fez uma média de 50 mil dias, que dava uma média de 76 anos. Mas em Gênesis 3,16 fala que o Espírito habita em nós por até 120 anos. Então a gente considera, né, 120 anos que é o que está na palavra. Então não sei sua idade hoje, mas diminua aí pelos 120 anos que você vai ter de duração aqui na Terra. Faz as suas contas e acelera, né? Vai dar o seu melhor, vai cuidar de pessoas, vai transbordar amor, vai amar e vai ser feliz, né, com a identidade que você tem em Cristo Jesus. Seu tempo aqui é, como disse Thomas Browne, apenas um parêntese na eternidade. Você foi feito para ser eterno. A Bíblia diz, Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Está em Eclesiastes 3:11. Você tem um instinto inato que anseia pela imortalidade. Isso ocorre porque Deus o destinou, segundo a sua imagem, para viver eternamente. Embora saibamos que com o tempo todos morreremos, a morte parece sempre anormal e injusta. A razão de sentirmos que deveríamos viver para sempre é que Deus condicionou nossa mente com esse desejo. Um dia, nosso coração irá parar de bater. Então será o fim do nosso corpo e do nosso tempo no mundo. Mas não será o fim.
O corpo terreno é apenas uma residência temporária do espírito. A Bíblia chama nosso corpo terreno de temporária habitação, mas refere-se ao nosso futuro como corpo-casa. A Bíblia diz, de fato, nós sabemos que, quando for destruída essa barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela, uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. Aqui está em 2 Coríntios 5:1. Então nós somos a habitação do Espírito Santo, e juntos nós somos templo, né, uns com os outros. Mas aqui fala que Deus nos dá uma morada eterna, né, que é na eternidade, é uma casa eterna. E aqui somos passageiros. Mas aqui nós temos que cuidar o quê? Do nosso corpo, não é? Se a vida aqui oferece muitas opções, a eternidade nos concede apenas duas: céu ou inferno. Seu relacionamento com Deus aqui determinará seu relacionamento com Ele na eternidade. Se aprender a amar a Jesus, o Filho de Deus, e a confiar nele, você será convidado a passar a eternidade com Ele. Entretanto, se desprezar o amor, o perdão e a salvação que Ele oferece, você passará a eternidade separado de Deus. Aqui, eu creio que todo mundo já aceitou esse amor. Todo mundo já trabalhou o perdão. Todo mundo tem a salvação em si, pensando que aceitou a Cristo, não é? C.S. Lewis disse: existem apenas dois tipos de pessoas, as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquela a quem Deus diz, seja feita a sua vontade. Tragicamente, muitos terão de suportar a eternidade sem Deus, pois escolheram viver sem Ele neste mundo. Quando você compreender plenamente que na vida há muito mais que apenas o aqui e agora, e perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, começará a viver de forma diferente, passará a viver à luz da eternidade e a lidar com cada relacionamento, tarefa ou circunstância de uma perspectiva nova. Subitamente, muitas atividades, metas e até mesmo problemas que pareciam importantes vão se tornar banais, insignificantes, indignos de sua atenção. Quanto mais próximo você viver de Deus, mais as outras coisas vão lhe parecer insignificantes. À luz da eternidade, os valores mudam. Você utiliza mais sabiamente o dinheiro e o tempo e passa a dar maior valor à personalidade e aos relacionamentos. Em vez de valorizar fama, riqueza, realizações ou mesmo prazeres, as prioridades são reordenadas. Manter-se em dia com as tendências, modismos e valores populares já não é tão importante. Paulo disse: antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora as considero sem valor algum, por causa do que Cristo fez. Isso está em Filipenses 3:7. Isso aqui a gente pode dizer que é um momento, né, considerado uma maturidade espiritual, porque a partir do momento que a gente enxerga só os benefícios terrestres, nós estamos desfocando daquilo que é eterno, daquilo que verdadeiramente importa. E quando a gente foca nesse eterno, esse material ele fica tão pequeno e a vida começa a ter mais sentido, porque a consciência entrou em nós, a luz entrou na nossa vida, e a partir disso a gente sabe os pesos, né, e as medidas das coisas. Os valores hoje são diferentes do que o que antes a gente praticava na parte superficial, que é a parte o quê? Carnal. Essa parte carnal que não nos alimenta, né? A parte espiritual é o que nos edifica. Então, quando a gente amadurece, e o próprio Cristo fala, né, que quando Ele voltar, se nós estivermos uma fé madura, nós iremos governar com Ele na volta dele.
Então, que a gente foque, né, mais no alto e que as coisas aqui passem de forma superficiais, visando o quê? Visando a nossa eternidade, pensando e valorizando mais os momentos eternos do que esses momentos passageiros, que é em menor tempo que vamos passar por eles aqui. Se todo o seu tempo aqui fosse para ser dedicado unicamente a esta vida, eu sugeriria que começasse a viver agora mesmo. Você poderia deixar de ser bom ou ético e não teria de se preocupar com as consequências de suas ações. Poderia dedicar-se a uma existência inteiramente egocêntrica, pois seus atos não teriam implicações de longo prazo. Mas, e isto faz toda a diferença, a morte não é o fim, ela é tão somente a transição para a eternidade. Por isso, existem consequências eternas para tudo o que você faz aqui. Cada ato de nossa vida faz soar um acorde na eternidade. E aqui essa parte, né, que fala da morte, a morte não é o fim. Isso aqui é outra característica, né, de maturidade que as pessoas devem entender. Entender esses momentos, e assim como em Eclesiastes, né, fala que há tempo para todas as coisas. Sobre a morte nós sabemos que existe o fim, né, o fim aqui na Terra, mas a morte ela nos assusta muito e muitas vezes nós não estamos preparados, né, para isso. Então, que a gente tenha maturidade, né, para aceitar esse momento, por mais que doa, mas em maturidade a gente pense que isso é apenas uma fase e que seja, né, os entes queridos, pessoas, né, que a gente tem amor, tem carinho, o nosso consolo é que nós iremos encontrar na eternidade. E aí fica mais fácil, né, passar por esses momentos em maturidade, né? Não é fácil, mas é simples, né? Porque a gente sabe a lei da vida. O aspecto mais prejudicial da vida contemporânea é o raciocínio no curto prazo. Para tirar o máximo da vida, você deve ter sempre em mente a visão da eternidade e no coração o valor que ela representa. Há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. O que vemos hoje é apenas a ponta do iceberg. E se a gente pensar nesse iceberg, né, a gente consegue ver o que? É apenas a pontinha. E o que tem debaixo dele? Que é toda a estrutura. A gente vê apenas aquele, né, triângulozinho lá, estático, né? Mas a gente desconsidera toda aquela raiz, toda aquela sombra que existe por baixo, né, desse iceberg. A eternidade é tudo o que você não vê sob a superfície. Como será a eternidade com Deus? Francamente, nosso cérebro não é capaz de compreender a maravilha e a grandiosidade do céu. Eu anseio esse momento, não sei vocês, mas meu coração salta aqui. Não é, Nath, Dona Estefânia? Seria como explicar a internet para uma formiga. É inútil. Não foram inventadas palavras que possam expressar a experiência da eternidade. Nós não fazemos nem noção. A Bíblia diz: este é o significado das Escrituras que dizem que nenhum mero homem jamais viu, ouviu, nem mesmo imaginou que coisas maravilhosas Deus preparou para aqueles que amam ao Senhor. É lindo demais isso. 1 Coríntios 2,9, onde está a referência. Entretanto, Deus nos dá vislumbres da eternidade em sua palavra. Sabemos que neste exato momento Deus está preparando um lar eterno para nós. Tem até uma música da Heloísa Rosa, né, que fala que Deus nos dá muitas moradas, né, celestiais. No céu seremos reunidos com os fiéis amados, libertos de toda dor e sofrimento, recompensados por nossa fidelidade neste mundo
e designados para um trabalho que apreciaremos realizar. Não ficaremos recostados nas nuvens com auréolas, tocando harpa. Desfrutaremos da contínua companhia de Deus e Ele se deleitará conosco para todo sempre. Um dia Jesus dirá: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. É muito forte, gente, de pensar que Deus tem tudo preparado para nós e Ele está nos esperando. C.S. Lewis expressa o conceito da eternidade na última página de As Crônicas de Nárnia, uma série de histórias infantis que formam uma coletânea. É isso mesmo, é o nosso consolo, né? A eternidade, assim como no Éden. E aqui aos pais, né, de filhos pequenos, apresentar, né, o livro As Crônicas de Nárnia, que vai fazer sentido na vida deles. Para nós, este é o fim de todas as histórias. Para eles, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo e todas as suas aventuras haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estavam começando o capítulo 1 da grande história que ninguém na Terra jamais leu. A história que continua eternamente e na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. Então, isso aqui foi uma frase, né, do livro As Coletâneas das Crônicas de Nárnia. Deus tem um propósito para a sua vida na Terra, mas que não termina aqui. O plano envolve muito mais que as poucas décadas que você passará neste planeta. É mais que a oportunidade de toda uma vida. Deus lhe oferece uma oportunidade para além de toda uma vida. A Bíblia diz: o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. Salmos 33, 11. O único momento em que as pessoas pensam a respeito da eternidade é nos enterros. E mesmo nessas ocasiões, são pensamentos frequentemente carregados de sentimentalismo e superficiais, baseados na ignorância. Você pode achar que é mórbido pensar na morte, mas na verdade não é saudável viver negando-a, como se ela não fosse inevitável. Ver Eclesiastes 7:2. Essa frase aqui me traz à memória o quanto eu falava isso. É pré-vestibular, Dona Stefani. A pessoa falava algo relacionado à morte, eu queria esconder, eu queria sair, vamos mudar de assunto, eu bloqueava, sabe? Esse assunto. E hoje eu vejo e encaro, né, como maturidade. E é uma coisa, né, que nós temos certeza que um dia vai acontecer comigo, com você, mas por isso a gente tem que, né, desfrutar da presença de Deus, andar em obediência, né, ao que Ele nos propõe aqui na Terra e fazer o quê? O bem, porque assim a gente vai deixar o nosso legado, né, além de conquistar, né, o nosso terreno, né, celestial, vamos falar assim, a nossa casa, a nossa morada de amor, onde Cristo está nos aguardando, né, até a nossa chegada. Somente um tolo passaria pela vida despreparado para o que todos sabemos que acabará acontecendo. Você deve pensar mais a respeito da eternidade, não menos. Assim como os 9 meses que você passou no útero de sua mãe não tinham um fim em si, mas consistiam numa preparação para a vida. Também a vida é uma preparação para o que vem a seguir. Então aqui ele faz uma analogia, né, que você no útero da sua mãe, você tinha um tempo ali determinado, era uma fase, né, para quando você viesse para fora, para a parte externa. E da mesma maneira, nós estamos aqui em uma fase, não é de 9 meses, né, nesse momento, vamos colocar aí 120 anos, mas é uma preparação para a nossa fase celestial. Se você mantém um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, não é preciso temer a morte.
por isso nós não tememos. Ela é a porta para a eternidade. Será o último momento de seu tempo neste mundo, mas não será o fim. Em vez de ser o fim de sua vida, será o nascimento na vida eterna. E por isso também a gente anseia, né, que o próximo, a nossa família, esteja também com esse alinhamento em Jesus, né, para que ele tenha essa morada eterna também e possa desfrutar, né, juntamente conosco. E que o Espírito Santo, né, nos ajude a passar por essas pessoas em sabedoria e levar uma boa palavra para elas, né, levar a presença do Senhor em nossas vidas, para que gere testificação no coração delas e elas possam aceitar esse Jesus que a gente carrega em nós, né, em prol do reino. A Bíblia diz: este mundo não é nossa pátria, nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu. Está em Hebreus 13, 14. Em comparação com a eternidade, nosso tempo aqui não passa de um piscar de olhos, mas as consequências durarão para sempre. As obras dessa vida definem o destino do que está por vir. Devemos compreender que cada instante que gastamos neste corpo terreno é tempo gasto longe do nosso lar eterno, no céu com Jesus. Está em 2 Coríntios 5, 6. Há alguns anos, uma frase popular encorajava as pessoas a viver cada dia como o primeiro dia do resto de sua vida. Na verdade, seria muito mais sábio viver cada dia como se fosse o último. Matthew Henry, em seu comentário de toda a Bíblia, de 1721, diz: é necessário que o assunto de cada dia seja preparar-se para o nosso último dia. E aqui termina esse capítulo, né, 4, mas aqui vem a tarefa, né, que ele coloca para o dia. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. Então, a gente deve viver bem, né, esse aqui e agora. Não é que a gente deve deixar as coisas, né, para amanhã. Mas aqui ele quer trazer para nós a visão da eternidade, a visão que? Do reino. Versículo para memorizar. Este mundo está desaparecendo juntamente com tudo que ele almeja. Mas se você faz a vontade de Deus, viverá para sempre. 1 João 2,17. E esse viverá para sempre é porque se a gente anda, né, com essa obediência em fazer e servir a vontade de Deus, nós não vamos nos frustrar. Porque tudo que nós fazermos, né, aqui é em prol do reino. É para edificar vidas, é para edificar pessoas. E com essas atitudes de sabedoria, de princípios, de amor, do servir, nós vamos edificar a nossa morada, assim como nós vamos edificar a vida das pessoas, né? E uma pergunta para a meditação. Já que fui feito para ser eterno, qual a única coisa que hoje devo parar de fazer? Então, o que traz aí o que vem na sua memória agora, né? Já que fui feito para ser eterno, qual a única coisa que hoje devo parar de fazer? E qual a única coisa que devo começar a fazer? Então, é uma pergunta, né, de questionamento aqui para uma motivação. O que a gente deve parar de fazer? O que a gente tem feito que decepciona ao Senhor? E o que eu estou me omitindo em fazer? A gente sabe, né, que é considerado um pecado aquilo que eu faço que não agrada o coração de Deus e aquilo que eu também deixo de fazer, a minha omissão. Então, ambas são significativas. Aquilo que eu faço e não tem valor e aquilo que eu não faço também é um peso, não é? É isso, Natália. O que eu preciso parar de fazer
excluir algo que não é prioridade, que não me leva para a eternidade, exatamente. E o nosso foco ele tem que estar em causas eternas, né? E quando a gente fala causas eternas, o que que significa? A nossa causa é o quê? Nossa causa é pessoas. Não é simplesmente uma atividade, mas a nossa causa eterna é investimento em pessoas, seja em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer função. A nossa causa é servir pessoas, é estar junto de pessoas, é relacionar com pessoas, pensando que o meu propósito ele está na eternidade, não só agora, mas a minha morada ela é celestial. Eu estou provisoriamente aqui, mas eu passarei mais tempo na eternidade. Então, eu tenho que pensar o que eu estou construindo, o que eu estou gerando, qual é o legado eu estou deixando. Além disso, né, pensar como Deus vai me receber, né? Como vai ser o meu encontro com Jesus. Ele vai olhar para mim como uma serva, como uma filha obediente, como uma vencedora, ou ele vai falar que não me conhece? Então eu deixo aqui essas tarefas, né, do dia 4, eu vou colocar lá no post também para você meditar e pensar que a nossa mensagem aqui é amar, né, e fazer o quê? O outro feliz. Investir nesse reino celestial, que é o nosso investimento em pessoas. Amar a Deus e amar ao próximo como a mim mesmo. Então, que nós possamos, né, ser obedientes para servir e amar ao próximo como amamos a Deus e a nós mesmos, não é? Alguém tem alguma dúvida? Se alguém quiser o PDF, é só me chamar que eu envio o PDF para vocês, tá bom? E amanhã tem mais. Amanhã eu devo fazer um pouquinho mais tarde por causa de horário de trabalho. Amanhã eu chego mais tarde, ou então eu vou fazer antes de sair, porque à noite eu também tenho reunião em casa, aí eu não consigo depois das 8. Pode ser que eu faça na parte da tarde, mas mesmo assim eu deixo gravado até às 20 horas, tá bom? Amanhã então vai ser o dia 5 e vamos rompendo de fé em fé. Já foram 4 dias, hein? Temos mais 36. Quem vai conseguir chegar comigo até a linha de chegada? Vambora, Natália, Laiane, Dona Estefânia, Camila. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Até amanhã.